Aleluia. Apóstolo Paulo começa falando aqui no versículo 1 que ele está respondendo uma carta. Os coríntios enviaram uma carta para Paulo com algumas perguntas acerca do casamento e Paulo está respondendo essas perguntas aqui nesse capítulo 7. Ele começa dizendo que quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Essa expressão não toque em mulher aqui, não é que ele não pode encostar em mulher, que ele vai se tornar impuro, nem nada disso. É no sentido sexual da coisa. Então é bom que o homem não toque em mulher no sentido sexual, no sentido de relacionamento. E aí, no decorrer da carta, a gente vai ver ele falando que é uma opinião dele. É um texto um pouco complicado, porque Paulo, algumas vezes ele fala assim, isso diz o Senhor e não eu. E outras vezes ele vai dizer que é ele que está dizendo e não o Senhor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que é ele que está dizendo e não o Senhor, ou quando ele diz que é o Senhor que está dizendo, ele não está dizendo que não é uma inspiração divina. Ele está dizendo ali que quando é o Senhor é porque Jesus tratou a respeito desses assuntos nos evangelhos. Então toda vez que ele diz que o Senhor diz, então ele está dizendo que Jesus tratou a respeito deste assunto nos evangelhos. Quando ele está dizendo que não é o Senhor que diz, então ele está dizendo assim, com base no meu conhecimento com relação ao evangelho, com a minha base no evangelho, agora eu estou dizendo para vocês que isso é certo ou errado, porque isso não tinha sido questionado ainda e Jesus não tinha tratado desses assuntos. Agora a igreja faz questionamentos a esse respeito, assim como tem coisas que a gente questiona e não está na Bíblia. E a gente precisa saber ponderar com base no evangelho para saber o que é certo e o que é errado. Então agora Paulo está fazendo esse paralelo. Ele está respondendo um questionamento que a igreja tinha com relação a esses assuntos. Então ele está dizendo assim, olha, Jesus não tratou a respeito desse assunto, mas agora, por necessidade, com base no meu conhecimento do evangelho e com base na inspiração do Espírito Santo, eu vou tratar a respeito dele. Amém? Amém. E aí, a gente precisa entender um pouquinho da cultura do tempo, né? Como o Júnior já falou aqui, nos capítulos anteriores, então, era uma igreja que estava se deixando envolver muito pelas questões do mundo, da filosofia, das coisas, e Coríntios não era uma cidade, digamos assim, muito... qual palavra eu vou dizer? Não era um lugar onde era muito bem visto, né? Era um lugar onde havia muita promiscuidade, onde havia muitos problemas, muitos pecados, principalmente com relação à questão sexual. Então, eles faziam alguns questionamentos. Então, na cabeça deles, com base na filosofia que eles criam na época, o corpo era uma coisa inferior e o espírito era uma coisa muito superior. Então, eles faziam essa dicotomia, eles separavam o espírito do corpo. Então, o corpo é uma coisa inferior e a gente trata de qualquer forma. Já o espírito é uma coisa muito superior, então eu preciso deixar o corpo um pouco de lado para me dedicar às coisas espirituais. E aí, no versículo 1 e o versículo 2, ele diz assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Nessa carta aqui, ele vai tratar a respeito de 3 assuntos distintos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai tratar a respeito da questão sexual no casamento. Então, de cristãos. Então, ele vai tratar do casamento cristão, de crente com crente. Do versículo 12 até o versículo 24, ele vai tratar do relacionamento do cristão com o não crente. E do versículo 25 até o versículo 40, ele vai tratar a respeito dos solteiros e viúvas. Então, aqui nesse primeiro momento, ele está falando assim, olha, é bom que o homem não toque em mulher. Todavia, pela impureza, é melhor que se case. E aí, no decorrer do texto aqui, a gente vai ver ele falando a respeito dessa questão do casamento, e ele vai falar algumas coisas com relação ao dever da esposa e do marido. Ele vai falar tanto do dever que o homem tem, e tanto do dever que a mulher tem. Então, quando ele fala do dever do marido e da esposa, ao contrário do que muita gente diz, porque o apóstolo Paulo é tido meio como um machista que não gosta de mulher. E nesse texto a gente vê que não é bem assim. Porque tudo ele fala assim,
esposa, mas a esposa também não tem esse direito. Ou a esposa tem esse direito e o esposo também tem esse direito. Ele sempre trabalha os dois lados da história. Ele trabalha a questão feminina e ele trabalha a questão masculina. Então, quando ele vai falar, ele vai tratar aqui, por causa da impureza, tem a sua própria esposa. Então, no primeiro momento aqui, ele já deixa muito claro para a gente que é necessário que se tenha uma única esposa. Então, aquele casamento onde podia se casar com várias pessoas, o apóstolo Paulo já fala que, olha, o casamento é monogâmico, é de mulher, é o homem e a sua esposa. E ele trata claramente do homem e a sua esposa. Então, não é um casamento homossexual e também não é um casamento de poligamia. É um casamento monogâmico. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar que o casamento ele é monogâmico. Ele vai continuar aqui. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Se a gente se lembrar lá de Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, e Deus constitui um princípio ali no Gênesis, quando ele forma Adão, logo em seguida ele vê a necessidade de formar uma mulher. Então, Deus ali no Éden, ele institui a família, ele institui o casamento, ele institui essa família que tem que ser estruturada, que tem que estar debaixo da graça e do poder de Deus. Amém? Então, nesse contexto, aí agora o apóstolo Paulo vem tratando, e ele vai dizer assim, olha, você esposa, você tem que cumprir os seus deveres com o seu marido e o seu marido vice-versa. E aí a gente vê lá em Gênesis, quando acontece o pecado, que Deus diz para a mulher o quê? Que o seu corpo, o seu desejo não será mais para você. O seu desejo agora é para o seu marido. Então, quando a gente institui um casamento cristão, qual é a base do casamento cristão? O desejo da mulher é para o marido e do marido é para a esposa. Diferente do que a gente vê nos dias de hoje, que assim, as pessoas se casam para quê? Eu caso com o intuito de ser feliz. Quem já ouviu essa frase? Não, eu vou casar para eu ser feliz. Se eu me casar, eu vou ser realizado. Se eu não me casar, eu não sou uma pessoa realizada. E o apóstolo Paulo ele vai tratar a respeito disso. Porque o casamento, ele não é a minha realização. Ele não é, eu não estou casando com o fim em trazer prazeres para mim. Eu caso ciente de que eu tenho um dever para com o meu marido. E eu preciso cumprir. Porque o meu desejo é para o meu marido, assim como o dele é para mim. E aqui a gente está tratando de questões sexuais mesmo. Então, aqui no decorrer da carta, conforme o apóstolo Paulo vai falando, não abre brechas para as dores de cabeça. Não abre. E assim, quando eu falo dores de cabeça, é porque existem dores de cabeça mesmo. Existem momentos em que a gente está totalmente indisposto, em que você tem um problema físico, que você tem um problema de saúde e que não tem como fazer nada. Se você é casado, você me entende muito bem. Existem momentos desse jeito. Mas aqui, quando a gente olha no decorrer, se você for bem sincera, e eu estou sendo bem sincera comigo mesmo também, algumas vezes a gente fala assim, eu estou com dor de cabeça, não posso fazer nada. Mas a gente passa, com essa dor de cabeça, a gente passa 2 horas no celular, na cama, rolando o celular. Mas você não está com dor de cabeça? Mas você não está passando mal? Você não tem disposição para cumprir o seu dever, para satisfazer o seu esposo, que é um dever que você assumiu diante do altar, diante de Deus, diante da igreja, diante das testemunhas e diante do Senhor, mas você está bem para rolar o feed do Instagram? Glória a Deus. Então, essa questão sexual, a gente vai levando e a gente percebe que algumas vezes a gente arruma o nosso jeitinho. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui muito claro. Você não casou para satisfazer os seus próprios interesses. Você casou para satisfazer o seu marido. E o seu marido casou para satisfazer. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer alguém feliz. E por que os casamentos hoje eles vão ruindo e vão de mal a pior? Porque são casamentos egoístas, onde eu quero satisfazer os meus próprios interesses, onde eu quero que o meu cônjuge faça toda a minha vontade, onde eu vou manipulá-lo para que ele faça a minha vontade, mas eu mesmo, eu só quero bem a mim. Mas se for na hora de eu cumprir o meu dever, eu falho. Porque eu vou arrumar o meu jeitinho.
E aí eu vou falar com mulheres porque eu sou mulher e eu tenho propriedade para falar desse assunto. Nós mulheres, a gente sabe manipular. Vai dizer para mim que você não sabe. Você sabe. Todas nós sabemos. E a gente sabe que a gente sabe. E algumas vezes a gente quer usar de manipulação. E o apóstolo Paulo está dizendo, o seu desejo não é para você, é para o seu marido. E o desejo do seu marido não é para você. E aí eu digo para os homens, a hora de você ter relações sexuais com sua esposa não é o seu momento único de prazer e ela não é um pedaço de carne para você ir lá se satisfazer e deixar ela ver navios. Amém. Aleluia. Então, quando a gente assume a responsabilidade cristã de se casar, porque se casar é uma responsabilidade cristã, quando a gente assume essa responsabilidade, nós estamos arcando com a nossa responsabilidade diante de Deus. E aí não tem jeitinho, porque diante de Deus nós não podemos esconder. A gente até pode dizer que está passando mal, que está com dor de cabeça, que está com indisposição, mas diante de Deus nós não ficamos escondidos. Ele conhece a intenção do nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo, e ele vai nos ensinando a respeito do proceder. Então, o desejo da mulher é para o marido, e do marido é para a esposa. Você entendeu isso? Amém. Você casou não para se satisfazer, mas para satisfazer o outro. Você casou para mostrar a glória de Deus, transbordar de glória de Deus na vida do outro. Aleluia. E isso também na relação sexual. Amém. Então, não tem jeitinho, não tem eu estou chateada com você. Porque casal maduro senta, olha nos olhos e conversa como gente grande. E não como criança. Então, se você tem problemas com o seu cônjuge, se você tem problema com o seu marido, você senta como gente grande e resolve, mesmo que doa. Mesmo que você chore, que você se descabele, mesmo que o marido fique nervoso e te trate talvez não da forma como deveria, mas resolve. E esse é o caminho que o apóstolo Paulo vai pegando aqui e ensinando. Então, esse povo, eles vão perguntar aqui para ele, a pergunta seria assim, e aí, apóstolo Paulo, a gente pode deixar de ter relações sexuais com o cônjuge para se dedicar ao Senhor? Eu sou tão espiritual, eu quero viver orando, mas eu não quero cumprir os meus deveres. E aí ele vai abrir uma única exceção aqui. E a exceção que ele vai abrir aqui para não ter relações sexuais entre o casamento, dentro do casamento, é uma só. E que concessão é essa que ele vai abrir? Ele vai dizer aqui, ó, no versículo 5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, nós cristãos, nós deveríamos ser as pessoas que são mais realizadas sexualmente. Mas a gente quer perverter, a gente quer deixar o mundo entrar dentro do nosso relacionamento. E aí é a hora que as coisas começam a desmoronar. E aí ele vai falar assim, olha, você tem que cumprir o seu dever e você pode se abster com uma única condição, para vocês se dedicarem à oração. E não é assim não. Ô amor, eu decidi agora que eu vou passar 15 dias só orando e você vai ficar aí me esperando, tá? Eu preciso me consagrar ao Senhor e você fica aí. Não é nesse sentido. Esse sentido de você, essa concessão para a oração, ela é por mútuo consentimento. E ele vai usar aqui o plural, para vos dedicarem à oração. Não é eu me dedicar à oração. Nós temos uma causa e a gente precisa interceder por ela. Então, nós dois chegamos no consentimento, nós vamos ficar X tempo orando e nós vamos nos abster sexualmente para que a gente se dedique só ao Senhor. Então, não é uma decisão que eu tomo sozinha, não é uma decisão que o Júlio toma sozinho, é uma decisão que o casal toma em conjunto e os dois se dedicam à oração. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, vamos lá. E aí, ele vai dizer aqui, no versículo 7, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos que de
Viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu quero trazer um exemplo aqui, porque ele vai dizer que assim, olha, se você é solteiro e você não consegue viver uma vida de celibatário, onde você não consegue se abster de relações sexuais, então se case. Então, não viva abrasado. O que é esse abrasado? Você arder de desejo. Então, eu não vou me casar, mas eu vou viver pecando. Eu vou viver o tempo inteiro ardendo de desejo, pecando. Então, se case. E aí, eu queria dar um exemplo. Eu era novinha e a minha mãe, houve um incêndio na minha casa. A minha mãe estava fazendo umas pamonhas, o botijão explodiu na varanda de casa e tinha carro, tinha coisas lá. E eu escutei o grito e eu saí para ir lá ver o que estava acontecendo. O botijão tinha explodido e ele estava rodando no meio do quintal de casa. E eu já vi a minha mãe com as pernas todas queimadas, meu padrasto já estava com as costas todas queimadas. E a gente saiu para procurar socorro, enfim, conseguiu resolver a situação. Mas você percebe que quando o fogo, ele chega, ele não pede licença. Ele consome tudo que tiver pela frente. E o fogo, ele começou a ir em cima do carro, perto do tanque de gasolina. O que ia acontecer? Ia explodir. Graças a Deus, Deus enviou uma pessoa enviada, não passava ninguém na rua. Um rapaz ia passando, pegou o botijão, queimou as duas mãos e jogou na rua e conseguiu apagar o fogo. Mas o fogo, ele não pede licença. Quando a gente chega aqui, a gente tem um exemplo muito claro disso aqui na nossa cidade, né? Toda época de seca, o que o pessoal faz? Põe fogo lá na serra. E o fogo passa dias, porque ele vai consumindo a serra inteira. E ele consome todas as plantas, e não só as plantas. Os animais que estiverem ali também vão sofrer, eles também vão ser prejudicados, vão haver animais que vão morrer. Por quê? Porque o fogo não pede licença. Se você abre precedentes no seu casamento, e com isso eu não estou dando brechas para você e trair a sua esposa, para você agir em pecado, porque é responsabilidade sua não pecar. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas se nós abrimos concessões e nós começamos a não cumprir o nosso dever dentro de casa, nós abrimos precedentes para que o fogo comece a consumir o nosso cônjuge e daqui a pouco ele caia em tentação. Então você não quer que o seu esposo ou que a sua esposa caia em tentação, cuide dele sexualmente. Amém? Então, no caso da minha mãe, a minha mãe teve uma queimadura de 3º grau nas pernas e o meu padrasto uma queimadura de 2º grau nas costas. Precisou de tratamento por muito tempo, porque o fogo não pede licença e o fogo destrói vidas. Ele não pede licença. Por onde ele passa, ele destrói tudo. E aí o apóstolo Paulo usa esse contexto aqui de não viva abrasado e também não permita, não deixe o seu cônjuge haver navios para que ele não caia em tentação, para que ele não fique abrasado e não caia em tentação. Amém? Amém. E com isso, existem as questões de saúde, existem as questões de trabalho, onde o cônjuge trabalha e fica muito tempo longe. Então, cuide dele. Cuide dele. Se ele precisa ficar muito tempo longe de casa, não deixe ficar sozinho. Tempo demais. Cuide do seu cônjuge. Amém? E aí, a partir do versículo 11, ele vai começar a falar sobre o casamento de crentes e não crentes. E aí, ele vai tratar aqui a respeito desse... a pessoa não era cristã e o marido se converteu. Ou a esposa se converteu. E agora, na minha casa, tem um crente, tem um cristão e tem um não cristão. E aí, a pergunta é, e aí, agora, como é que eu procedo? Meu marido não é cristão, eu sou cristão. Minha esposa não é cristã, eu sou cristão. Eu devo me separar ou eu devo me manter casada? E o apóstolo Paulo vai ser muito enfático com isso, ele vai dizer, permaneça casado. Ele vai dizer, você casou, se o seu marido não é cristão ou se a sua esposa não é cristã, permaneça casado. E aí ele vai dizer, aqui no decorrer da carta, ele vai explicar que é necessário, porque o esposo não crente é santificado pela esposa crente. E a esposa não crente é santificada pelo esposo não crente.
Então você se converteu e o seu marido ainda não se converteu, sua esposa não se converteu, ele não te dá margem, a Bíblia não te dá margem para se separar por causa disso. Então ela vai dizer que você santifica. E com isso, ele vai dizer lá na frente assim, ele vai falar assim, você tem certeza que você vai salvar o seu cônjuge ou a sua esposa? Ou o seu esposo ou sua esposa? Não, você não tem certeza. Mas você o santifica. E santificar não é que você vai trazer salvação, que você vai salvar eles, porque quem salva é Deus. Mas o proceder cristão dentro de casa santifica o marido. O proceder cristão dentro de casa santifica os filhos. E aí ele vai dizer que os filhos, agora que antes eram sem alianças, porque um dos cônjuges se converteu, agora aquele filho ele entra para a aliança também. Aquele filho é salvo, agora porque eu me converti, e aí eu já tenho um filho lá que já tem consciência, eu salvei o meu filho porque eu me converti? Não. Mas o seu proceder santifica o seu cônjuge. Então, a gente vai olhar aqui, se eu não me engano, em 1 Pedro, no capítulo 3, vai dizer a respeito da esposa, que santifica o marido sem palavras. Então, às vezes a gente vê um casamento de pessoas, de um crente com um descrente, e aí é um inferno. Porque a mulher ou o esposo começa a pregar constantemente para a mulher ou para o cônjuge. Fica uma pregação sem fim e tudo que vai fazer, aí se o marido fuma, começa a falar, não, mas isso é pecado. Aí se o marido bebe, não, mas isso é pecado. Não, você precisa se converter, você precisa virar crente, você precisa mudar de vida. Quem é que aguenta ficar com uma mulher rixosa ou um marido rixoso desse? Esse não é o procedimento cristão. O procedimento cristão é amar sem palavras, é viver o evangelho de forma a transformar o outro, dele ver a glória de Deus na sua vida. Então, se existe um não crente na sua casa, o seu papel, tanto como esposo como esposa, é viver o evangelho a tal modo que constranja o outro, que o outro veja a glória de Deus e ele queira ficar com você, e ele queira continuar com você. E assim, o seu proceder vai transformar não só o seu cônjuge, como os seus filhos. E aí, por que os filhos são santificados nessa união? Porque quando você vive o evangelho, você ensina o evangelho. Então, os seus filhos, eles começam a ver o seu proceder e eles você começa a ensinar, porque Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, ela não se desviará dele. Não é eu dizer assim, ô filho, você não pode ir ali na esquina. Ô filho, você não pode ouvir essa música. Ô filho, não, pelo amor de Deus, abaixa essa música, desliga isso, faz aquilo. Não é isso. Com isso eu não estou dizendo que você não pode corrigir o seu filho, que você não pode ensiná-lo o que ele pode ou não pode fazer. Isso é dever dos pais. Mas uma vez que você tem o seu filho e você é uma pessoa cristã e você começa a viver uma vida, você começa a ensinar a criança no caminho. Então ele vê o seu proceder, ele caminha com você no seu proceder. Então você vai chegar na sua casa e você vai ler a palavra, e você vai ler a Bíblia, e você pode sentar com seus filhos e falar, vamos ler aqui, eu quero ler uma história para você. Quero ler um trecho da Bíblia com você. Ame os seus filhos. Abracem os seus filhos, envolvam os seus filhos com tanto amor que eles não tenham vontade de ter aquilo que está lá fora. Porque ele é tão irrigado aqui dentro, ele é tão bem cuidado, ele é tão amado aqui, que ele não tem desejo de procurar algo fora. Esse é o nosso dever como pais. É andar e ensinar o evangelho não com palavras, mas com ações. O nosso dever como esposa, e às vezes isso acontece até mesmo dentro dos casamentos cristãos, porque às vezes um dos cônjuges não estão agindo em algumas situações como cristãos. E aí o que a gente faz? A gente continua agindo como cristão. A gente pede a graça de Deus, porque Deus é poderoso para nos ajudar. E Ele fala que aquilo que a gente pedir, a gente vai receber. Então a gente pode pedir para Ele ajuda e auxílio para nos ajudar dentro da nossa casa, nos ajudar no convívio com os nossos cônjuges, no tratamento com os nossos filhos. Ele é fiel e Ele é bom. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando Ele vai ensinando aqui, quando Ele vai dizendo do descrente, e aí Ele vai dar uma ressalva. Porque Jesus já tinha dito que existia um motivo, apenas um motivo, pela qual a Bíblia, ela nos dá permissão para o divórcio.
motivo que a Bíblia dá permissão para o divórcio entre cristãos ou não cristãos? Traição. O único motivo que tem para um cristão se divorciar é a traição, é a infidelidade conjugal. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele vai dar um outro parecer. Ele vai abrir mais uma ressalva para o divórcio. Ele vai dizer assim, olha, se o seu marido, se a mulher é crente, ou se o marido crente, o seu cônjuge não quer mais conviver com ele, e o seu cônjuge diz, eu não vou mais conviver com você, eu não quero viver com você porque você é crente e eu estou saindo fora, você está livre para se casar de novo. Mas se você é cristão e você decidiu se separar, você está agindo como um não crente. E a Bíblia não te dá base para separar. E ela diz que se você se casar de novo, você está cometendo adultério. E aí, se você cometeu adultério, você acabou de abrir precedente para o seu antigo cônjuge se casar, contrair matrimônio novamente. Mas ele vai dizer que se você se separou e você decidiu e você não consegue viver solteiro, então se case de novo com seu marido. E o casamento é até que a morte nos separe. E a gente vem de um tempo, de uma geração onde as pessoas querem experimentar. Então, na nossa geração, o que é o casamento? Olha, eu vou casar para ver se dá certo. E aí, às vezes, nem casa, só junto, né? Então, o problema não está aqui, propriamente dizendo, no juntar. Está na consciência com que se faz isso. Então, eu não vou casar, por quê? Se eu casar, se eu for lá assinar os papéis agora, eu não posso mais separar, vai me dar trabalho, eu vou juntar e aí eu vou ver se dá certo. Se não der certo, eu separo. Aí a Bíblia está dizendo que se você faz isso, você está agindo como um descrente. Então, talvez você precise repensar e pedir a Deus que te ajude, porque talvez você nem tenha se convertido ainda. Então, a gente precisa ter consciência. Então, se eu vou me casar, é até que a morte nos separe. E ele vai dizer aqui que é até que a morte nos separe. Porque ele vai dizer assim, se o seu cônjuge falecer, se chegar um momento que o seu cônjuge faleceu, agora sim, você está livre e aí você pode contrair matrimônio com outra pessoa. Mas não é com qualquer pessoa. Você não vai sair à caça e procurar qualquer pessoa, não. Você pode se casar de novo com um cristão. Porque se você casa com um descrente, uma coisa é, você não era cristão, você se converteu e o seu cônjuge agora ainda não é cristão. Agora, outra coisa é, eu sou cristão e eu vou procurar uma pessoa não cristã. Você está entrando em julgo desigual. E aí você vai ter que arcar com as consequências do julgo desigual. E aí você está preparado para arcar com as consequências do julgo desigual? Porque aí é nas horas que o bicho pega e você não tem para onde correr. Porque você casou com uma pessoa sem princípios, como é que você vai exigir princípios de alguém que não tinha princípios? Casamento é baseado em princípios. Se você casou, já tem muito tempo que você casou, e a sua vida, o seu casamento não tem princípios, talvez seja o momento de vocês orarem e pedir para Deus ajudar vocês, para que vocês comecem a encaixar a vida de vocês no Evangelho. Porque um casamento sem princípios, ele traz muito desgaste. E esse desgaste, ele não é apenas para o casal. Esse desgaste, ele afeta os filhos. E aí você vai ter filhos com problemas e você não sabe de onde surgiu esse problema. E eu posso te dizer, porque um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, o filho não sabe com quem vai. Ele não sabe que caminho ele segue. Ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E aí é a hora que ele fala assim, vou chutar o balde e vou viver do jeito que eu quiser. Porque meu pai fala que é de um jeito, a minha mãe fala que é de outro jeito, eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Porque nenhum dos dois, eles não entram nem no consenso de como é a educação do filho. E aí é aquela coisa, você tem um filho, e aí o marido pega e briga com o menino, aí você não faz isso com o menino. O problema não está em você brigar com o seu marido, não está em você discordar da educação que o seu marido está dando. O problema é o que está ficando na cabeça do seu filho. E aí, eu
certo. E agora? Meu pai está errado? Meu pai está errado, porque está brigando comigo, eu vou ficar do lado da minha mãe, ela me protege. Ou eu vou ficar do lado do meu pai, é ele que me protege? Ou você nunca fez isso? Eu nunca tive muito essa oportunidade, porque lá em casa era só a mãe mesmo, né? Então minha mãe ela bate a sombra, né? Minha mãe era assim, ela brigava e passava alguns minutos, ela vinha, ô meu amor, vem cá. Eu falava, não, você decide. Você vai brigar comigo ou você vai me abraçar agora? E agora, depois de ser mãe, eu entendi, né? Eu não tinha pai, não tinha quem fizesse o outro lado. Então ela tinha que ser um pulso firme, mas ela também tinha que ser a pessoa que ia lá e abraçava e dava amor. Então, hoje eu consigo compreender. Mas na época, muitas vezes eu fiquei brava. Muitas vezes eu discordei. Mas você percebe que se você dá uma base de educação para os seus filhos, não tem para onde correr. Vai chegar um momento que ele vai poder olhar para trás e ele vai poder tomar a decisão certa. Não quer dizer que ele vai fazer tudo certo. Não quer dizer que ele vai seguir tudo que a gente faz à risca, até porque eles são pessoas distintas e diferentes de nós. Mas se a gente dá uma base cristã para os nossos filhos, eles vão, uma hora ou outra, essa base vai vir à tona. Na hora da dificuldade, ele tem pelo menos a capacidade de pensar e refletir no que você falou e no que você ensinou. Amém? Então, até o versículo 24 aqui, ele falou sobre a esposa ou o esposo crente e o não crente. Então, se você tem um marido que não é cristão, ou que é cristão, ou é simpatizante, mas não está vivendo em alguma área a sua cristandade, por assim dizer, não está vivendo o evangelho da forma adequada, confie em Deus, ore, peça a Deus, porque Ele é bom e Ele é fiel e Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Porque eu tenho certeza que nem sempre, você tem consciência disso, que nem sempre você é perfeito ou você é perfeita. Muitas vezes a gente escorrega, a gente cai, a gente erra. Mas Deus é muito bom, Ele é fiel e Ele é justo. E Ele nos deu Jesus Cristo exatamente porque Ele sabia que nós íamos falhar e nós íamos pecar em muitas coisas. Nós íamos pecar na educação dos nossos filhos, nós íamos pecar nos nossos casamentos, nós íamos pecar na nossa vida, no nosso trabalho. Deus sabe disso. Ele sempre soube. E por isso mesmo, porque Ele sempre soube, Ele nos enviou Jesus para nos socorrer nesses momentos de aflição. Nesses momentos onde a gente não sabe muito bem o que fazer, ou nesses momentos que a gente se sente às vezes confrontado, ou que a gente se sente mal, Deus está lá e Ele nos auxilia. Sabe, tem algumas vezes que eu percebo que algumas coisas me doem. Eu sei que eu estou agindo errado. Eu sei que eu estou agindo errado no meu casamento. Eu sei que eu estou agindo errado na educação dos meus filhos. E qual deve ser a nossa atitude? Pedir ajuda. Deus me ajuda, eu estou errando muito nisso. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é a minha força, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas fraquezas, me ajude a enxergar até aquilo que eu ainda não percebi que está errado. E Ele vai nos ajudar. E aí, a partir do versículo 25, ele vai tratar agora dos solteiros e das viúvas. Porque tem para todo mundo nesse capítulo. E aí ele vai dizer aqui que ele vai aconselhar os solteiros ao quê? A não se casarem. E aí ele vai dizer que é o conselho dele. Oi? Entendi mais. Por que não se casar? Ele vai dizer aqui que, olha, é melhor que você não se case. E aí, por que ele tinha esse conselho? Por que ele falou, ele deu esse conselho lá? Porque se a gente for analisar a vida do apóstolo Paulo, ele é a pessoa que ilustrou a vida de Cristo e a igreja com o casamento. Ele vê o casamento de uma forma tão bonita que ele fala que a Cristo e a igreja, o casamento de Cristo com a igreja é semelhante ao nosso casamento com o nosso cônjuge. Mas e por que então que ele está aconselhando não casar?
Então, aí, Paulo, ele estava vendo o que estava acontecendo e ele sabia que vinha aí muitas tribulações e muitas aflições, que haveria perseguição sobre os cristãos, haveria guerras. E ele vai aconselhar: olha, se você se casar agora, você não vai conseguir viver inteiramente para o Senhor. Se você se casar agora, você talvez fique muito apegado com o seu cônjuge, e na hora que a perseguição vier, como é que vai ser? De repente você sair correndo e ter que deixar o seu filho para trás, no meio da guerra. Você ter que sair e deixar a sua esposa. A guerra vir e vir, você vê pessoas maltratando os seus filhos, você vê pessoas maltratando o seu cônjuge, não vai ser fácil. Então ele vai aconselhar: olha, é melhor que não casem. Porque tempo depois aqui, houve o quê? Nero incendiou Roma. E a perseguição dos judeus veio com toda a força. Então ele vai dizer aqui: olha, é melhor que vocês não se casem, porque o que eu estou vendo não é bom. Então vai vir muita perseguição, é melhor que vocês não se casem. Mas ele falou assim: olha, todavia, se você não consegue, se você não... Porque Paulo, ele vê o celibato e o casamento como um dom de Deus. Qual é a forma normal do ser humano? A forma normal do ser humano é se dar em casamento. É normal que nós nos demos em casamento e formemos família. Foi o que Deus constituiu lá no Gênesis. Então Deus nos criou para isso. Mas existem pessoas que, o apóstolo Paulo vai dizer aqui como um dom, que elas têm o dom do celibato. É aquela pessoa que você fala para ela assim: ah não, mas tá ficando pra ti, não vai casar não? E ela não tem vontade de se casar. Ela não é uma pessoa que arde de desejo e que não consegue controlar os seus impulsos. Ela tem essa vocação de ser solteira, de cuidar de outras coisas. E está tudo bem ser assim. Ela não é obrigada a se casar. E o apóstolo Paulo vai falar assim: olha, essa pessoa ela pode se dedicar ao Senhor, ela tem muito mais liberdade, porque ela não está presa ao cônjuge, ela não está presa a filho, ela pode ir para as nações, ela pode fazer outras coisas, ela pode pregar o evangelho sem impedimento, porque ela é sozinha, ela é solteira e ela não tem amarras. Mas ele vai falar: olha, todavia, se você não é dessas pessoas que não tem esse libido muito alto, se você é uma pessoa que tem muito libido, se você é uma pessoa que se abrasa muito rápido, se case. Porque é melhor você casar do que você viver abrasado. É melhor você casar do que você viver de galho em galho. E aí a gente tem uma cultura hoje que é aquela assim: a pessoa se casou e se deu muito mal no casamento, o casamento não prosperou, não foi pra frente, aí ela fala assim: casa não, casamento não presta não. Não casa, casamento não presta. Ela não foi realizada, ela não soube como lidar no casamento dela, ela não teve quem a instruísse, ela não conseguiu viver a vida, ou ela teve problemas, o cônjuge dela era uma pessoa muito problemática, eu não sei. Mas ela não foi uma pessoa que teve um bom relacionamento. E aí ela começa a dizer assim: casar não presta não. Não presta, não casa, não faz isso, você vai estragar a sua vida, você vai acabar com a sua vida. E aí a gente tem a cultura hoje do quê? Eu não vou casar não. Eu vou viver, eu vou pra festinha ali, eu pego um, eu vou pra outra festinha, eu pego outro, eu vou viver minha vida de qualquer jeito e vou tocando e deixa o barco levar. Só que a concessão aqui, para não casar, é viver em celibato. É conseguir, como diz o Júnior, segurar o tchan, amarrar o tchan. Você consegue viver sem ter relações sexuais? Se você não consegue, casa. E ele vai dizer também: olha, não se case, se você é cristão, não se case, porque você vai arrumar problema. Não se case com um não crente, porque ele não vai ter os mesmos princípios que você. Ele pode te prometer mundos e fundos, ele pode dizer que vai fazer tudo o que você quer, mas ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque ele não tem princípios, ele não tem Jesus, ele não é convertido, ele é escravo do pecado. E o escravo do pecado não tem controle sobre as suas vontades. Então, para os jovens, muito cuidado com quem você vai se casar. Analise bem enquanto você está solteiro. Porque na hora que colocou a aliançazinha aqui no dedo, é até que a morte nos separe. Amém? Então, se você é jovem, se você ainda não se casou,
Ou se você já é mais velho e tem vontade de se casar, porque às vezes é uma viúva, e ele está dizendo aqui para as viúvas também. Se você é viúva ou se você é viúvo, você tem direito de se casar novamente. Se você não consegue, ele vai aconselhar: olha, seria bom que você conseguisse viver só para o Senhor e não tivesse mais relacionamento. Mas se você sente falta do relacionamento sexual, case-se. É melhor casar do que viver em pecado. Então é melhor que a gente tenha uma vida diante do Senhor, é melhor que a gente viva, que a gente se case, do que a gente viver uma vida totalmente errada, porque não adianta a gente querer viver uma vida toda errada, toda bagunçada e querer que Deus nos abençoe. Não tem isso. Não tem isso. Porque é o que a gente vê hoje em dia. Leva a vida do jeito que eu quiser. No domingo eu vou à igreja, Deus me abençoe. Olha, eu faço tudo que não é para fazer, mas eu quero a bênção do Senhor. Então, a gente tem que adequar a nossa vida ao Evangelho. Por quê? Porque uma vez que Deus nos chama para a conversão. Mas quando Deus nos chama, e como é que você sabe? Como é que eu sei que eu sou convertido? Eu sei que eu sou convertido porque tem obras. Não é que eu vou ser salvo, não é que eu vou ser salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras, elas vão refletir a minha salvação. Então, a forma como eu vivo, o meu proceder, a forma como eu ajo, a forma como eu lido com o meu cônjuge, com o meu namorado, a forma como eu lido com a minha vida, a forma como eu lido com os meus pais, com os meus filhos, tudo isso, a forma como eu lido com o meu trabalho, ela vai dizer se eu sou convertido ou não. Então, Deus nos chama para vivermos uma vida de santidade. E uma vida de santidade, ela dói. Eu não vou mentir para você. Eu podia dizer para você assim: olha, você não vai se sacrificar. Mas o nosso sacrifício não é porque, nossa, eu tenho que me sacrificar para ser salvo, não. É um sacrifício por amor. E às vezes, quando a gente decide, quando Deus nos chama e quando a gente começa a viver uma vida correta com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos namorados, algumas vezes, ou na maioria delas, a gente acaba levando uma caminhada solitária. Porque o mundo não quer. O mundo não quer essa vida que a gente... o mundo é escravo do pecado. E o mundo, ele quer adoração. Ele quer que a gente se renda a todas as vontades dele. Então, as coisas que o mundo tem para nos oferecer, as coisas que, com relação à criação de filhos, com relação a casamento, com relação a tudo. O mundo quer adoração. Se eu não vivo uma vida desleixada, se eu não vivo uma vida com meu cônjuge, aonde eu tenho a liberdade de chegar aqui numa festa e ele faz alguma coisa errada e eu virar para ele e falar assim: ah, não, pelo amor de Deus, você vai fazer isso comigo agora. Se eu não ajo assim, eu sou careta. Não, olha lá, ela, bicho, põe cabresto nela, tá vendo? Ela não tem coragem, ele mal falou alto ali com ela e ela baixou a cabeça e não falou nada. Não é. Se você se casa, quando a gente contrai matrimônio, o nosso cônjuge é a pessoa que conhece as nossas intimidades. Pensa nas intimidades. Ele conhece todas as nossas intimidades, físicas, emocionais. Ele conhece a gente por inteiro. Agora imagina se a pessoa que me dá o maior prazer da vida, a pessoa com quem eu constituo família, a pessoa com quem me ajuda a educar os meus filhos, eu vou expor ela na frente dos outros. Eu não sou digno dela. Se eu exponho o meu cônjuge na frente de outras pessoas, eu não sou digno do meu cônjuge. Porque ele é a pessoa que merece o meu maior respeito. Porque ele é a pessoa que atura as minhas dificuldades, ele atura as minhas fraquezas, ele sabe aonde eu erro, aonde eu falho, ele sabe que eu piso no pé dele direto. E eu vou expor as dificuldades dele. Nós, cristãos, devemos proteger os nossos lares, guardar os nossos lares, proteger os nossos filhos.
tem com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Deus nos chamou para viver em paz. E como é que eu vou viver em paz se eu ficar parecendo uma mulher rixosa o tempo inteiro? Ou como é que eu vou viver em paz se o marido fica o tempo inteiro falando e brigando e sendo mal educado? Como é que eu vou ter um lar em paz se os meus filhos estão vendo briga constantemente e um auê dentro de casa? Essas crianças não vão ter paz. Elas não vão conseguir seguir os caminhos do Senhor. E a aplicação que eu trago para nós é essa. Que nós possamos olhar para o nosso cônjuge, olhar para a nossa vida, olhar para os casados. Olhe para o seu cônjuge. Olhe para ele com outro olhar. Com o olhar de que você o deve. Não com o olhar de que você tem que receber em troca. Aleluia. Você é a pessoa que deve para o seu cônjuge. Você olhe sempre para ele como um devedor. Eu te devo respeito, eu te devo amor, eu te devo muita relação sexual. Aleluia. É isso aí, gente. Glória a Deus. E por outro lado, você segura. Eu estou pensando em casamento. Então, esse é o nosso dever como cristãos. A aplicação para nós como cristãos é: olhe para o seu cônjuge com outro olhar. Peça ajuda para Deus, para amá-lo com mais amor, com mais fervor, para ter mais respeito, para ajudá-lo. Porque esse é o nosso papel como esposa, como esposo, ajudar o outro a levantar. Você não precisa sempre estar no pedestal, mas você precisa colocar o seu cônjuge no pedestal e levantar ele para que ele seja aquilo que Deus chamou ele para ser. Aleluia! Se eu fizer com que o Júnior seja tudo aquilo que Deus chamou ele para ser, essa vai ser a maior realização da minha vida. Amém. Não precisa ser eu, não precisa ser você. Nós precisamos que Deus nos ajude. E nós só vamos conseguir isso com a graça de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos. É difícil, as aflições vêm, as dificuldades vêm, elas batem a porta. Às vezes é difícil, às vezes você quer torcer o pescoço, às vezes você quer chutar, às vezes você quer virar as costas. Mas a gente, nesses momentos é que a gente tem que falar: Deus, seja a minha força na minha fraqueza, me ajuda, Senhor, porque o Senhor pode me ajudar. Amém. Se você é uma esposa que tem um marido que não é crente, ou se você é um esposo que tem uma esposa que não é crente, ame o seu esposo, mostre com as suas ações o Evangelho de Cristo, faça ele olhar para você e falar assim: cara, você mudou. Amém. Você mudou. Tem algo em você que não é a mesma mulher. Ame o seu cônjuge, ame, faça ele ver Deus na sua vida. Reflita a glória de Deus. Reflita a glória de Deus na sua vida. Família para a glória de Deus. Deixe que os seus filhos vejam a glória de Deus transbordando na sua casa. Deixe que os seus filhos vejam e percebam que Deus está ali e queiram viver. E como é que a gente consegue isso, Thais? É difícil? É difícil. Mas a sua graça nos basta. A graça do Senhor nos basta e ela nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você está fraco? Confie em Deus, Ele é a sua força, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta. Aleluia. Nem sempre vai ser fácil. Você que é solteiro, segura o tchan, mas não tchan. Confie em Deus. Confie em Deus. Dedique a sua vida à oração. Se você vai se casar, dedique a sua vida à oração até que o casamento chegue, o dia do casamento, e você possa desfrutar dos amores da sua mocidade. Amém. Porque é muito fácil pecar. É muito fácil a gente escorregar. É muito fácil. O mundo está cheio de oportunidades para que eu e você peque, para que eu e você negue Jesus. O mundo está aí o tempo inteiro nos assediando. Ele nos assedia constantemente. Vai me dizer que você não olha às vezes para o seu namorado, para a sua namorada, e você não tem desejos? Tem, eu sei que tem. Então se guarde, se preserve. Não andem sozinhos. Não durmam na mesma casa. Se guardem um para o outro. Para que no dia do casamento vocês possam dizer: Deus, o Senhor nos ajudou. E a gente agiu com princípios do nosso relacionamento. E agora a gente pode desfrutar de um relacionamento
sano, saudável e puro. Aleluia. No seu momento de namoro, orem muito, orem juntos. Busquem a Deus juntos. Se dediquem à oração, se dediquem ao Senhor, se dediquem à obra do Senhor. E deixe Deus transformar a sua vida. Amém. No momento certo. Se você é viúva, se você é viúvo, se você é solteiro e não tem namorado, se guarde para o Senhor. Talvez Deus te tenha para o celibato. Mas se Ele não tiver, no momento certo, vai vir uma pessoa. E se você vive o Evangelho, se você se dedica a sua vida para o Evangelho, você vai conseguir olhar e perceber. Então, essa pessoa vai conseguir seguir os princípios cristãos junto comigo. Ela vai me ajudar, porque esse é o nosso papel, enquanto cônjuges, ajudar um ao outro a estar diante de Deus, sem culpa, sem mácula, estar diante de Deus, é auxiliando, é levantando um ao outro. Quando um cai, o outro levanta. Opa, peraí, ó, vamos, levanta, a gente vai junto. Aleluia. Porque quantas vezes o Júnior precisa falar pra mim: vai com calma, ó, você tá escorregando aí, tá errado, não tá certo isso. E às vezes dói, às vezes a gente quer falar assim. Algumas vezes eu sou muito difícil de falar, o Júnior sabe. É muito difícil pra mim falar. Eu prefiro ficar calado e guardar pra mim. E algumas vezes ele vai chegar e vai falar: isso tá errado, e aquilo me dói, e eu quero brigar, e eu quero dizer: não, eu tô certa, eu que tô certa. E aí eu fico guardando aquilo ali. Mas graças a Deus nós conseguimos, há 15 anos, nunca dormir brigado um com o outro. Aleluia. Com a graça de Deus. Então algumas vezes, e aí tá difícil, ele tá errado, e ele começa a mostrar: olha, tá errado, porque na Bíblia tá dizendo isso, tá errado, tá vendo? E aí tem que respirar fundo e falar: Deus, me ajuda, eu tô errado. E aí tem que chegar e falar: amor, você tá certo, me perdoe, me ajuda aqui na minha fraqueza. E algumas vezes ele pede ajuda e eu ajudo. Aquele que está forte ajuda o outro. Amém. Tem que ser assim no namoro, tem que ser assim no casamento. E se você é solteiro, tem que ser assim na sua vida de solteiro. Uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida onde somente Deus importa. Uma vida onde Ele é o centro. Então não pense que casamento é uma coisa ruim. Casamento é uma coisa maravilhosa. É uma instituição que foi feita por Deus. Família é uma coisa incrível. A maior alegria que eu tenho na minha vida foi ter constituído família. A maior alegria que eu tenho na minha vida é poder ver os meus filhos crescendo com um pai que ensina para eles os caminhos do Senhor. Aleluia. Eu não pude ter a presença do meu pai, mas eu posso ver o meu marido ensinando os filhos no caminho e na administração do Senhor. E eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou os meus filhos órfãos. Quando eu precisei, Ele foi o meu pai, Ele não me deixou órfão. Aleluia. Deus é um bom pai. E aquilo que Ele faz é bom. Educar filhos não é fácil, gente. Não é fácil. Como eu estou constantemente falando sobre educação de filhos, às vezes as pessoas olham e acham que é tudo perfeito, é tudo lindo. Não é perfeito. Não é lindo assim. É lindo ser mãe. Mas é difícil, é trabalhoso. Eu erro. Eu peco contra os meus filhos. E nesses momentos a gente pede perdão para Deus. Nesses momentos é o momento que eu peço perdão para Deus. E eu falo: Deus, me ajuda. Eu não estou dando conta sozinho. Ele vai ajudar. Ele sempre ajuda. Ele é sempre bom. Nem sempre a gente vê as nossas dificuldades. Nem sempre a gente percebe que está errando. Mas em alguns momentos Deus nos mostra. Na hora que Ele percebe que a gente está maduro, Ele mostra. E dói saber que está errado. Mas a gente pode confiar. Porque se Ele nos mostrou, é porque Ele mesmo vai nos ajudar na nossa fraqueza. Amém? Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração
Eu espero que a gente saia daqui hoje mais maduros, que a gente tenha casamentos mais fortes, que a gente tenha filhos mais fortes, não na nossa própria força, mas na força daquele que nos sustenta em todas as coisas. Amém?